Você está sentado no sofá, o ventilador girando para espantar o calor infernal de 35 graus, rolando o feed do Instagram sem prestar muita atenção. De repente, o silêncio atinge seus ouvidos antes mesmo que seu cérebro processe a escuridão. O ventilador para, a geladeira dá o último estalo e morre. E a luz da tela do seu celular pisca e apaga, não porque a bateria acabou, mas porque o aparelho fritou na sua mão. Você levanta, tateando no escuro, e vai até a janela, esperando ver as luzes do vizinho ou os postes da rua acesos. Mas o que você encontra é um abismo negro. A cidade inteira, de norte a sul, silenciada em um único nanosegundo. O que você não sabe enquanto tenta acender o interruptor inutilmente pela terceira vez é que a civilização moderna acabou de ser desligada e não existe previsão de retorno. A maioria das pessoas acredita que um pulso eletromagnético, ou PEM, é coisa de filme de ficção científica ou preocupação de americano paranoico que constrói bunker no quintal. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Essa é a maior mentira que você conta para si mesmo para conseguir dormir à noite. A nossa rede elétrica, o Sistema Interligado Nacional, é uma maravilha da engenharia para distribuir energia, mas é também um castelo de cartas esperando um sopro cósmico ou uma detonação em alta altitude para desmoronar. Se você tem um armário cheio de munição e comida liofilizada, mas não sabe como tratar um ferimento sem acesso a um tutorial do YouTube, você já está morto e só esqueceu de cair. O PEN não mata pessoas diretamente, a menos que você dependa de um marca-passo, mas ele mata a logística que coloca comida no seu prato e água na sua torneira. Estamos falando de um evento que nos joga de volta para o século XIX, mas com a densidade populacional do século XXI e sem as habilidades dos nossos bisavós. A indústria de sobrevivência te mentiu e continua mentindo, vendendo gaiolas de Faraday para proteger seu notebook gamer. Para que serve um computador funcionando se a internet mundial, os servidores de DNS e a infraestrutura de fibra óptica viraram peso de papel? Eles vendem a fantasia de que você vai continuar vivendo sua vida digital em um mundo analógico destruído. Vou te provar que 90% do que você comprou para esse cenário é lixo e vai te transformar em um alvo, não em um sobrevivente. Estamos falando de física básica, de indução eletromagnética em condutores longos e não de mágica. A ignorância sobre como a eletricidade funciona vai ser a causa da morte de milhões nos primeiros meses pós-evento. Se você acha que estou exagerando, olhe para o caos que uma greve de caminhoneiros causa em uma semana no Brasil. Agora multiplique isso por tempo indeterminado, sem comunicação e sem refrigeração. Se você quer continuar vivendo na ilusão de que o governo vai enviar um caminhão-pipa para a sua porta em 2 dias, pode fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina frágil. Mas se você quer entender como a termodinâmica, a biologia e a física vão ditar quem vive e quem morre quando a rede cair, e se você quer fazer parte do grupo que entende a brutalidade do cenário, presta atenção. Inscreva-se agora se você quer ser do 1% que se prepara com base na realidade e não em fantasias de herói de ação. A sobrevivência é suja, desconfortável e exige conhecimento técnico, não apenas compras online. Me diz nos comentários, qual é o item eletrônico que você acha que salvaria em uma gaiola de Faraday? E seja honesto, por que diabos você acha que ele seria útil sem rede elétrica? Vamos começar desmontando o mito do apagão momentâneo. O tópico número 1 é a física do pulso, e por que o Brasil é um cenário de pesadelo específico. Um PEM nuclear, ou uma tempestade solar extrema, gera 3 tipos de ondas, E1, E2 e E3. A onda E1 é o choque rápido, nanosegundos de alta voltagem que fritam microeletrônicos. É isso que queima o chip do seu carro e o processador do seu celular. Mas o verdadeiro assassino no Brasil é a onda E3. Essa onda é lenta, dura segundos ou minutos, e se acopla a condutores longos. O Brasil é um país continental, entrelaçado por milhares de quilômetros de linhas de transmissão de alta tensão. Essas linhas funcionam como antenas gigantescas, captando essa energia e direcionando tudo para os transformadores das subestações. Quando essa sobrecarga chega nos transformadores gigantes, aqueles que pesam centenas de toneladas, eles superaquecem e derretem por dentro. O núcleo se funde. E aqui está a realidade brutal que ninguém te conta.
Esses transformadores não são itens de prateleira que você compra na loja de material de construção da esquina. Eles são feitos sob encomenda, levam meses ou anos para serem fabricados, e adivinha só, a maioria é importada ou depende de peças globais. Sem esses transformadores, não existe rede elétrica. Não é uma questão de consertar os fios. A espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro estaria quebrada fisicamente. Estamos falando de meses, talvez anos, sem eletricidade na tomada. Você está preparado para viver 2 anos sem geladeira no calor do Mato Grosso ou do Rio de Janeiro? A termodinâmica da decomposição dos alimentos não espera a Eletrobras resolver o problema. Isso nos leva ao erro número 2, a ilusão da água infinita. Você abre a torneira e a água sai e acha que isso é mágica. A água chega na sua casa porque existem bombas elétricas gigantescas operando 24 horas por dia. Sem eletricidade, as bombas param. A gravidade ajuda em alguns lugares, mas a pressão do sistema colapsa em questão de horas. No Brasil, temos a vantagem cultural das caixas d'água. Quase toda casa tem uma reserva de 500 ou 1.000 litros no telhado. Isso é ouro. Os americanos não têm isso. Mas sejamos realistas. Quanto tempo dura 1.000 litros para uma família de 4 pessoas que não sabe racionar? Se você continuar dando descarga no vaso sanitário, sua reserva acaba em 3 dias. A solução real aqui não é estocar garrafinhas de água mineral que vão acabar em 1 semana. A solução é entender o ciclo da água e ter meios de coleta e purificação independentes. Se você não tem calhas direcionadas para um sistema de armazenamento secundário, você está jogando fora o recurso mais valioso que cai do céu. E não adianta coletar se você não sabe filtrar e ferver. Disenteria. Essa é a palavra que vai matar mais gente do que a fome ou a violência nas primeiras semanas. Sem eletricidade, as estações de tratamento de esgoto param. O esgoto volta, contamina os lençóis freáticos e os rios urbanos. Se você beber água de um córrego urbano achando que um filtro de café resolve, você vai morrer desidratado vomitando suas entranhas. Você precisa de filtros de cerâmica, cloro e fervura. Redundância tripla. Vamos falar sobre o mito da comunicação. Vou usar meu radiocomunicador para falar com minha família. Ótimo plano, se eles estiverem a 2 quilômetros de distância e tiverem o rádio ligado na hora certa. Mas a rede de celular? Morta. As torres de celular têm baterias de backup que duram, no máximo, algumas horas. Depois disso, o silêncio é absoluto. A ignorância técnica aqui é perigosa. Muitos preppers compram rádios Baofeng baratos e acham que viraram operadores de rádio amador. Sem repetidoras, que também precisam de energia e muitas vezes de refrigeração, o alcance desses rádios em ambiente urbano é ridículo. O concreto bloqueia o sinal. A sua comunicação tática vai se resumir a gritar pela janela ou deixar bilhetes de papel. A solução prática para a comunicação é estabelecer protocolos analógicos antes do evento. Pontos de encontro físicos, horários pré-determinados e sinais visuais. Se você não combinou com sua esposa onde se encontrar, caso os celulares morram, você provavelmente nunca mais vai vê-la se o caos estourar enquanto vocês estiverem separados. Isso é planejamento, não compra de equipamento. Agora, o tópico que separa os homens das crianças: logística e transporte. Os carros modernos são computadores sobre rodas. Um PEM forte vai fritar a ECU, a injeção eletrônica e os sensores de freio ABS. Seu SUV de R$200 mil vai virar uma escultura de metal inútil na garagem. Ah, mas eu tenho um carro antigo. Parabéns. E o combustível? As bombas de gasolina nos postos são elétricas. Mesmo que o posto tenha combustível nos tanques subterrâneos, eles não conseguem bombear para cima sem gerador. E adivinha? A maioria dos postos no Brasil não tem geradores robustos ou não tem estoque de diesel para manter o gerador rodando por mais de um dia. A cadeia logística para. Caminhões não rodam, a comida não chega no Ceasa. Os supermercados, que operam no sistema Just-in-Time, com estoques para apenas 2 ou 3 dias, serão saqueados nas primeiras 4 horas. A fome não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. Se você não tem comida estocada em casa, você vai se tornar um refugiado na sua própria cidade,
dependendo da caridade de um governo que também está paralisado. A solução de transporte real? Uma bicicleta. Simples, mecânica, fácil de consertar, silenciosa e não depende de combustível. Se você está gastando dinheiro blindando um carro que não vai andar, em vez de comprar uma bicicleta robusta e peças de reposição, suas prioridades estão invertidas. Uma bicicleta te leva a 50 quilômetros de distância em um dia. A pé, com uma mochila pesada, você não faz 20. Eu sei o que você está pensando. Mas e as minhas armas? Eu vou defender o que é meu. Vamos fazer uma pausa para abordar essa obsessão. Armas são ferramentas de segurança, sim, e no Brasil a segurança pública vai colapsar instantaneamente. A polícia não vai atender o 190. Mas você não pode atirar na desidratação. Você não pode dar um tiro na hipotermia ou na infecção bacteriana. Se você tem 10.000 munições e 3 dias de água, você é apenas um loot drop, um baú de tesouro para alguém mais inteligente que vai esperar você morrer de sede para pegar seu equipamento. A hierarquia de sobrevivência é clara. Ar respirável, proteção contra o clima, água, comida. A segurança permeia tudo isso, mas ela não substitui as necessidades fisiológicas. O erro número 5 é a confiança cega em geradores e painéis solares. Eu tenho energia solar, estou salvo. Calma lá. A maioria dos sistemas solares residenciais no Brasil é on-grid, conectada à rede. Por segurança, os inversores desligam automaticamente quando a rede cai, para não eletrocutar os técnicos que podem estar trabalhando nos postes. Se você não tem um sistema off-grid com baterias e um inversor híbrido isolado, seus painéis são apenas vidro caro no telhado. E mesmo se você tiver baterias, quanto tempo elas duram? Um banco de baterias de chumbo ácido ou lítio tem vida útil. E se o PEM for forte o suficiente, os circuitos de gerenciamento de carga, BMS, das baterias de lítio podem fritar. A solução brutalmente honesta? Simplifique. Tenha ferramentas manuais. Aprenda a lavar roupa na mão. Aprenda a conservar alimentos sem refrigeração, como salgar carne ou fazer conservas. A tecnologia deve ser um bônus, não a base da sua vida. O cenário urbano no Brasil pós-PEM é um barril de pólvora. Nossas cidades são densas, verticais e dependentes de elevadores. Imagine morar no 15º andar sem elevador e sem água, porque a bomba não joga água para a caixa superior. O prédio vira uma armadilha vertical. O calor nos apartamentos vai ser insuportável sem ventilação. O cheiro de lixo e dejetos vai permear tudo em dias. A segurança em condomínios fechados é uma ilusão que dura enquanto a cerca elétrica funciona e o porteiro está sendo pago. Quando o dinheiro digital desaparece, porque sim, seu cartão de crédito e o Pix deixam de existir, as relações de trabalho se desfazem. Por que o segurança vai proteger o seu prédio se ele precisa proteger a família dele? A lealdade acaba onde a fome começa. Você precisa de um plano de evacuação ou de fortificação que não dependa de terceiros. E isso nos leva à psicologia do desastre. A maioria das pessoas vai entrar em negação. Elas vão esperar sentadas. A luz vai voltar amanhã. O exército vai trazer comida. Essa passividade é mortal. Você precisa ter a clareza mental para aceitar que o mundo mudou no minuto em que as luzes apagaram. A gestão de temperatura é o próximo ponto crítico. No Brasil, morre-se de calor e no sul, de frio. Sem ar-condicionado e ventilador, a hipertermia em idosos e crianças é um risco real. Você sabe como criar um fluxo de ar passivo na sua casa? Você tem cobertores térmicos reais para o inverno gaúcho sem aquecedor elétrico? A física da troca de calor não negocia com o seu conforto. E a iluminação? A escuridão total muda a psicologia humana. O medo aumenta. A criminalidade opera na sombra. Velas são perigosas, causam incêndios que não terão bombeiros para apagar. Lanternas de LED são ótimas, mas pilhas acabam e recarregáveis dependem do seu sistema solar, se ele sobreviveu. A solução antiga e confiável: lampiões a querosene ou óleo. Eles iluminam, aquecem e o combustível é estável. Mas cuidado com a ventilação, ou o monóxido de carbono te mata dormindo. A higiene pessoal é o que separa a civilização da barbárie. Sem banho quente, sem água corrente. As infecções de pele, fungos e parasitas vão fazer a festa. Você tem estoque de sabão?
Sabão em barra dura anos. Álcool em gel é finito. Aprender a fazer sabão com óleo usado e cinzas é uma habilidade de sobrevivência de verdade, muito mais valiosa do que saber fazer uma armadilha de urso que você nunca vai usar no centro de São Paulo. Vamos falar sobre o dinheiro. No momento do pulso, sua conta bancária é apenas um número em um servidor que não liga mais. O dinheiro físico, o papel moeda, vai ter um valor imenso nas primeiras semanas, até a hiperinflação ou o escambo tomarem conta. Se você não tem uma reserva de dinheiro vivo em notas pequenas, você não compra a última saca de arroz do mercadinho da esquina antes que ele feche as portas. Mas depois de um mês, o papel pintado não vale nada. O valor volta para o tangível. Comida, remédios, munição, ferramentas, álcool, cigarros. Itens de vício e necessidade. O ouro e a prata. Talvez para preservar riqueza a longo prazo, mas tente trocar uma moeda de ouro por um frango com alguém que está com fome. Ele vai querer o frango, não o ouro. O valor é subjetivo à necessidade imediata. A maioria vê isso como entretenimento e volta para o Instagram achando que alguém vai resolver. A verdade é que ninguém vai resolver. O governo é uma máquina lenta e ineficiente em tempos de paz. Em um colapso de grade, ele é inexistente. A responsabilidade pela sua vida e da sua família volta inteiramente para as suas mãos. É um peso que a maioria dos homens modernos não está acostumada a carregar. Você tem uma escolha agora: ser do 99% que acumula lixo eletrônico e teorias da conspiração ou do 1% que entende princípios de física, biologia e logística. A sobrevivência não é sobre ter o melhor rifle. É sobre ter a melhor capacidade de resolver problemas com recursos escassos sob pressão extrema. Vá ao seu equipamento agora e faça um teste real. Desligue a chave geral da sua casa por 24 horas neste fim de semana. Sem celular, sem geladeira, sem luz. Veja onde as falhas aparecem. Veja quem reclama primeiro. Veja o que estraga. Isso é um simulado de baixo custo que vai te ensinar mais do que 1000 horas de vídeos. Nos comentários, eu quero saber: o que você tem em casa que depende de eletricidade e que é vital para a sua sobrevivência, e qual é o seu plano analógico para substituir isso? Não me diz, vou improvisar. Improviso é a desculpa do despreparado. Põe uma solução técnica. A normalidade é só um período de calma entre desastres. A história humana é uma história de crises, guerras, pragas e colapsos. O período de estabilidade elétrica que vivemos nos últimos 100 anos é uma anomalia histórica, não a regra. Estar preparado para o fim dessa anomalia não é paranoia, é responsabilidade adulta. É reconhecer a fragilidade do sistema que nos sustenta. Um PEM no Brasil seria devastador não pela explosão, mas pela exposição da nossa incompetência logística e dependência tecnológica. As cidades se tornariam armadilhas de concreto, calor e sede. O campo seria isolado. A única coisa que funcionaria seria a comunidade local, a cooperação vizinhança a vizinhança e as ferramentas manuais que nossos avós usavam. Se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade crua de um colapso de rede, inscreva-se. Não somos um canal de entretenimento para quem quer sonhar com o apocalipse zumbi. Somos uma escola de sobrevivência para a realidade que bate na porta sem avisar. Ativa o sininho, porque quando a rede cair, você não vai receber notificação, mas o conhecimento já vai estar na sua cabeça. Vamos ficar táticos. Aula encerrada.